Ponto de partida está começando e que alegria saber que você está com a gente mais uma vez. Você sabe, este programa é o seu programa de estudos bíblicos na TV. Que bom que você está com a gente, então já pegue a sua Bíblia, de repente aquele marca-texto, aquela canetinha, um papel para anotações, ou já abra aí no seu aplicativo da Bíblia. Enfim, se prepare porque o estudo de hoje será extraordinário. Eu já vou adiantando que o tema ele é polêmico e divide opiniões. Nós vamos estudar a respeito da lei de Deus. O que você pensa a respeito da lei? Essa lei está em vigor ainda hoje? Ou isso é coisa do Antigo Testamento? Nós vamos descobrir isso hoje no estudo da Palavra de Deus aqui no Ponto de Partida. Você sabe que pode conversar com a gente também lá no Instagram. Se você ainda não segue o nosso perfil, faça isso, é rapidinho e você pode mandar sua mensagem no direct, nos comentários ali, no Adventistas ASP. Então segue lá, vai ser legal conversar com você também. Agora você também já sabe que antes da gente abrir a Bíblia, a gente procura falar com Deus e pedir a bênção de Deus para esse momento. Então, eu vou orar aqui, você fecha o seu olho aí e a gente vai conversar com Deus agora por meio dessa oração. Vamos juntos? Querido Deus, nós estamos agora conectados, não apenas por meio da TV, mas sobretudo contigo, porque precisamos da tua ajuda para o estudo que vai acontecer agora. Então, que o mesmo Espírito que inspirou os autores bíblicos a registrarem o texto sagrado, agora nos visite, cada um no seu lugar, para nos dar compreensão a respeito da Tua verdade. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom dia, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na telinha da Band. Que alegria começar mais uma manhã de domingo junto com você. Você que acordou agora, Tá acordado, quem sabe, desde mais cedo já, ligadinho aqui na programação da Band. O Ponto de Partida está começando e hoje o tema que a gente vai conversar é super interessante, hein? Vamos falar sobre os 10 mandamentos e qual a relevância dessas leis de Deus nos dias de hoje. Será que ainda são válidas? É o que a gente vai descobrir agora em conversa aqui com os nossos convidados. Pastor Juscelino dos Santos, ele que é o nosso convidado aí, que está sempre conosco, já é de casa, diretor da Escola Bíblica da TV Novo Tempo, aqui para a região sul do Paraná. Pastor, bem-vindo de volta. Obrigado, Jordana. Bom dia para você. Será um prazer estudar com você o tema de hoje. É isso aí, e acompanhando o pastor Juscelino, nós temos aqui o pastor Ricardo Ribeiro, lá da Igreja Adventista do Capão da Embuia. Que alegria receber o senhor aqui no nosso programa, representando esses irmãos tão queridos aí da Igreja Adventista aí do Capão da Embuia. Um abraço a vocês. Que alegria, que privilégio para mim, viu, Jordana? Muito bom dia a você, bom dia, pastor Juscelino. Bom dia. E bom dia aos amigos que nos acompanham em casa aí, a nossa turma do Capão da Embuia e espalhados em todo o Brasil através da Band. Muito bom estarmos juntos. É isso aí, olha, antes de começar o programa, eu preciso contar para você de um presente muito especial que a nossa equipe preparou para você com muito carinho. É a revista do Ponto de Partida. São 14 temas onde você vai se aprofundar em questões muito importantes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. E eu tenho certeza que você vai crescer muito com esse material. A revista O Ponto de Partida, ela é um guia de estudos para você crescer aí na sua jornada cristã e pode ser sua gratuitamente, é um presente. Então, para você ter acesso, você precisa acessar o QR Code que está aparecendo aí na tela da sua televisão com a câmera do seu celular. Aponte a câmera aí para a sua televisão, você vai entrar num linkzinho aí de WhatsApp e aí você pode fornecer aí os seus dados, o seu endereço para receber essa revista aí gratuitamente na porta da sua casa. Vai ser uma alegria estudar a Bíblia com você e quem sabe você já tem a revista, você pode utilizar ela nesse momento junto com a sua Bíblia para acompanhar a nossa conversa, para fazer anotações e para crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus. E é isso, A gente vai conversar aí sobre os 10 mandamentos e a relevância e a importância que eles têm no nosso relacionamento com Deus, mas também no nosso relacionamento com o próximo, não é, pastor Ricardo? Pastor Juscelino, aonde a Bíblia apresenta esses 10 mandamentos? Qual que é a referência que a gente tem aí? Olha, está lá em Êxodo capítulo 20. Hoje, quando vinha para cá, um Uber, funcionário que trabalha aí, um homem que trabalha com aplicativo de Uber, ele disse assim, olha, eu não sei onde está, não consigo decorar os mandamentos. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio vai repetir também, mas o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. O princípio da fidelidade ou lealdade a Deus.
O segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás. Está escrito. O princípio da adoração devida somente a Deus. Não reduzir, não falsificar. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não desonrar o nome de Deus. Olha, desonrar o nome de Deus significa desobedecê-lo. Fazer com que o nome de Deus, o caráter de Deus seja mal representado. Aí depois você tem o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o mandamento é extenso, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não fará nenhum trabalho. Nem tu, nem teu filho, a lista é grande, a tua empresa também não, porque o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Em 6 dias ele fez e descansou, cessou a sua obra. O princípio da dependência, nessa sociedade do cansaço que vivemos, vertiginosa corrida da vida, precisamos parar, contemplar a Deus em sua beleza. Pastor, inclusive, só interrompendo o senhor um minutinho aqui, esse vai ser o tema de um dos nossos estudos, né? Sim, com certeza. Então a gente vai conseguir aprofundar isso muito mais, né? Sim, na semana que vem, aguarde, né? Agora, o quinto mandamento, que aí é a parte subsequente que fala do amor ao próximo, né? Honrar pai e mãe, para que tenha vida longa, respeita autoridades. Não matarás, respeito à vida. Depois, o 7º mandamento, não adulterarás. Seja fiel nas relações, inclusive matrimoniais. O 8º, não furtarás, o princípio da preservação da propriedade alheia. E depois você tem o 9º, né? O 9º, não posso pular. Não dirás falso testemunho sobre o teu próximo ou contra ele. O princípio da verdade nas relações. E finalmente, não cobiçarás aquilo que é do próximo. O princípio do contentamento. Esse é um convite de Deus. Muito bem. Pastor, eu acho interessante que o senhor colocou aqui 10 mandamentos. Sim. Mas, se não me falha a memória, nós temos um outro texto bíblico, pastor Ricardo, em que Jesus apresenta 2 mandamentos. Como é que de 10 foram feitos 2? Quer dizer que esses que o pastor Juscelino mencionou aqui não estão mais em vigor? Eles não são mais importantes? E olha, é bem estranho pensar nisso, né? Porque se a gente for olhar, Jesus fala de 2 mandamentos ali, que é amar a Deus e amar o próximo, né? Mas aí a gente vê no decálogo ali, falando de não adulterar, de não cobiçar. É bem difícil pensar que isso foi anulado, não é mesmo? O que exatamente aconteceu quando Jesus falou ali que seriam 2 mandamentos e não 10? Interessante sua pergunta, porque há uma compreensão distorcida, né? No meio cristão, o pessoal entende que Deus talvez estaria falando algo diferente de Jesus, quando na verdade Jesus está trazendo uma renovação dos princípios do Antigo Testamento. Aparece lá em João 13, né, quando ele diz assim, novo mandamento vos dou, Jesus está renovando o sentido dos mandamentos. Perceba que houve uma distorção também naquele tempo e as pessoas não tinham o real sentido da guarda dos mandamentos. E aí Jesus fala essa palavra. Jesus diz assim, novo mandamento vos dou. O verbo ali, a raiz do verbo que aparece é o verbo kainós, que é trazer um novo frescor. Jesus traz agora um sentido mais amplo aos mandamentos. Ele diz que vocês amem ao próximo como eu vos amei. Então Jesus está dizendo agora que esses mandamentos têm a base no amor a Deus, claro, uma ideia que já estava lá em Deuteronômio, você observa lá, mas Jesus traz essa ideia do amor como modelo. Eu sou o amor e eu quero que vocês amem assim também. Eu quero que vocês tenham um amor sacrificial uns pelos outros. Então, Jesus, na verdade, está renovando o sentido dos mandamentos, trazendo o amor como o princípio que vai nos mover a ser obedientes. Pastor, eu acho complicado isso. Por quê? Parece que o amor ficou mais exigente, né? Porque se ele é o padrão ficou lá em cima. Porque se a gente parar para pensar que a gente deve amar o nosso próximo como Deus nos ama, Deus nos perdoa sempre. Isso significa o quê, pastor Ricardo? Que a gente tem que perdoar sempre. Mesmo quando é difícil, né? E como o perdão é uma coisa complicada, né? Eu acho que esse é um dos principais desafios que a gente tem no Evangelho. Esse de perdoar o outro, de amar o outro dessa forma como Deus está colocando aqui, né? Então parece que ele só elevou o padrão, né, pastor? Sem dúvida. Quando ele coloca que o amor é a base dos mandamentos, ele deve ser o nosso motivador a guardar os mandamentos. Porque Jesus está preocupado não apenas com a guarda em si,
Agora Jesus diz assim, a intenção com que vocês guardam é mais importante. Agora uma curiosidade, porque os 10 mandamentos, eles são a única parte da palavra de Deus que ele escreveu com o próprio dedo lá no Sinai, certo, Sim, pastor? sim. Agora, esses mandamentos, eles passaram a existir ali ou eles já existiam antes? Desde quando existe essa lei, a gente poderia dizer assim, moral, né? Sim. Que é o que representa ali o decálogo? Sim, sim. A palavra lei na Bíblia, ela tem vários sentidos, né? Você tem citado a palavra decálogo, né? Referindo-se aos 10 mandamentos, que é a lei moral, que rege a conduta, a espiritualidade e a conduta. Mas Deus entregou várias leis lá no Monte Sinai, inclusive leis cerimoniais, com um propósito específico, como diz o apóstolo Paulo lá no livro de Gálatas, a lei do sacrifício do cordeiro, que foi entregue também no mesmo contexto da lei moral, os 10 mandamentos, que foram escritos em pedra. Aliás, essa inscrição em pedra denotando eternidade, permanência. Ela não pode ser quebrada e está tudo certo. Não. Veja que o pecado é transgressão da lei de Deus, diz 1 João capítulo 3, versículo 4. E qual é o salário do pecado? A consequência, a morte eterna, Romanos 6, 23. Veja a seriedade com que Deus considera a sua lei. E essa lei foi dada somente no Sinai? Não, ela já existia antes. Por exemplo, lá em Êxodo, aliás, Gênesis capítulo 4, vou citar só um exemplo. Quando Caim matou Abel, ali diz o Senhor que ele, olha lá, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo, estando eles no campo, aí Caim infelizmente matou e Deus o procurou e Deus reprimiu. Olha lá, o Senhor porém lhe disse assim, aliás um pouco antes, então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo, eis que hoje me lanças da face da terra. Bom, a descrição mostra que Deus não aprovou a atitude de Caim. A lei que diz não matarás já existia. A Bíblia diz no livro de João que o diabo ele é homicida desde o princípio. Veja como, só citando um dos mandamentos, né, no Gênesis aparecem vários, no capítulo 35 de Gênesis, Deus condena a idolatria, a adoração a ídolos, santos, essas coisas que as pessoas fazem para adorar. Veja que a lei existia antes. E por uma razão simples. A Bíblia diz em 1 João 4,8, Deus é amor. E a lei de Deus, o princípio dela é o amor, a Ele acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Já no Antigo Testamento é dito lá, Jesus confirma no Novo Testamento. E lá em Romanos 7, eu encerro aqui essa reflexão, diz que a lei de Deus, os 10 mandamentos, é santa, justa e boa. Ela é o caráter de Deus escrito, é a extensão do caráter de Deus, é a descrição de quem é Deus. Então essa lei é perfeita, como diz a Bíblia, no Salmo 119. Tá? Ou seja, os 10 mandamentos. As outras leis civis, leis cerimoniais da matança do cordeiro, tinha outro propósito temporal. No caso do sacrifício, a lei que envolvia o sacrifício de animal, se cumpriu na cruz do Calvário. Tá? Pastor, o senhor colocou aqui para a gente a questão da permanência da lei, né? No caso, os 10 mandamentos, inclusive se referindo ali às tábuas de pedras, onde Deus ele escreve com o próprio dedo. Mas quando Jesus ele morreu na cruz por nós, ele não nos libertou da lei? Nós não somos justificados pela graça? Por que a lei é tão importante para nós? A fé, ela não anula a lei? Até porque a Bíblia diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Então a gente parece que vê 2 requisitos ali apenas. Crer em Deus e ser batizado. Isso não é suficiente para que eu seja salva, pastor Ricardo? É importante a gente perceber a maneira como Jesus se relacionava com os mandamentos, né? Jesus tem uma forma de mostrar os mandamentos como uma consequência do amor. A guarda dos mandamentos é uma consequência do amor. E Jesus cumpriu os mandamentos. Observe que se Jesus não tivesse sido obediente, ele seria um problema também. Porque ao mesmo tempo que ele viria para resolver o problema do pecado, ele teria pecado, não poderia acontecer isso. Não poderia ser o Salvador. Não poderia ser o Salvador. Então o texto diz lá em Mateus capítulo 5, 17, que Jesus, ele mesmo diz, né? Eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. E o verbo que aparece ali é o verbo plerô, ou seja, tornar pleno, encher até o topo. Jesus amplia o sentido, como a gente estava falando aqui, e ele mostra
né, em outras passagens, você vê ali João 14, verso 15, né, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Ele diz, olha, eu guardo os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço, lá em João 15. E aí o verso, capítulo 3, verso 31 de Romanos, que diz que a fé sem as obras ela é morta, ou seja, aliás, anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma, de fato Jesus está dizendo que, no seu todo, nas suas palavras, que os mandamentos são guardados e devem ser guardados por amor a Ele. É uma consequência do amor a Jesus que te leva agora a ser obediente a Ele realmente por amor. Então fica claro para nós que a gente só pode guardar a lei de verdade, da forma como agrada a Jesus, se nós tivermos o amor a Ele como base dessa obediência. Agora, pastor Ricardo, se a lei não salva, então qual que é o propósito dela, né? Para que ela serve, pastor Juscelino? Muito boa. Olha, Romanos 7, eu estava seguindo a lógica do teu raciocínio, já abri aqui Romanos 7. Que direi, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, que é o 10º mandamento da lei moral. Aí embaixo, a lei é santo, o mandamento é santo, justo e bom, enfatizando aqui no versículo 12, né? Aquilo que eu disse antes. Então veja, a função da lei dos 10 mandamentos é nos mostrar que somos pecadores. A lei é como um espelho. Imagine você andando na rua, aqui em Curitiba ou em outro lugar, e as pessoas rindo de você, algo estranho está em você ali. E você chega em casa, vai ao espelho e vê que tem umas manchas estranhas, algo até engraçado. Você pega o espelho e faz assim para limpar a mancha? Claro que não, porque o espelho não foi feito para limpar. Você imediatamente vai à água e ali se limpa, purifica. Jesus é a água da vida, só Ele pode purificar-nos. A lei de Deus é como um espelho que nos mostra que precisamos de mudança, que estamos em pecado. Que importante isso, né, pastor? Até porque se nós não entendermos a nossa condição, Sim. A gente não vai sentir necessidade de um Salvador. Exatamente. E a nossa própria incapacidade de guardar essa lei nos mostra o quão desesperadamente a gente precisa de Jesus, né? A lei nos conduz a Jesus. Exato. É verdade. Na verdade, porque quando a gente olha para a nossa natureza, para as nossas dificuldades, a gente percebe, sem Jesus eu não vou conseguir. E Jesus diz isso, sem mim nada podeis fazer. Então é aí quando a gente olha para os mandamentos de Deus e vê a sua vontade para a nossa vida, a gente vai até Ele e diz, Senhor, eu quero viver essa verdade, eu quero ser assim. E aí Jesus nos dá poder para viver a sua vontade. O mandamento que é guardado na visão de Jesus só é guardado verdadeiramente quando está baseado na pessoa dele, no amor a Ele. E aí a gente consegue guardar de verdade. E quando a gente ama, fica muito mais fácil também guardar a lei. É como num casamento, né, pastor Juscelino? Verdade. Quando um casal se ama, né, e tem um bom relacionamento juntos, é muito difícil que um vá magoar o outro. Pode até acontecer, mas não de forma intencional, né? Eu acho que o nosso relacionamento com Deus, ele também é dessa forma. A gente pode usar, né, isso como uma ilustração. Com certeza. Agora, pastor Ricardo, qual que é a base para o juízo de Deus, né? Como é que vai funcionar isso? A lei tem algum papel nisso? A Bíblia diz que, na verdade, os mandamentos de Deus são a base, são os ditames com os quais Deus vai lidar no final da história. Porque Deus precisa avaliar de alguma forma, Sim, né? Ele diz isso em Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Ele diz, venho sem demora e comigo está a minha recompensa que eu vou dar a cada um de acordo com as suas obras. Pastor, peraí. Olha que agora ficou preocupante a nossa conversa. Quer dizer que a lei não salva, mas ela pode nos condenar? É isso que o senhor está dizendo? Porque a lei mostra o pecado. A lei nos mostra onde nós estamos errados e temos que buscar em Cristo a conversão, a transformação. E ela ali mostra também a nossa fidelidade e amor a Deus. Ora, se eu sou obediente como a gente estava falando aqui, por amar a Jesus, isso vai ser uma constante na minha vida e as obras, as atitudes vão aparecer. Perceba também que lá em Eclesiastes, capítulo 12, também aparece a mesma ideia, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Portanto, as obras são importantes para Deus porque elas mostram o nosso caráter, a nossa conduta e a maneira como nós nos relacionamos com Jesus. Por isso ele vai chamar a atenção da gente no final, assim, olha, como você viveu essa verdade ou esse amor que eu ofereci a você. A forma como a gente vive, então, ela vai demonstrar se nós vivemos para Deus
ou se nós vivemos separados dele, Se né? temos atitudes de salvos ou temos atitudes de perdidos. perdidos, né? Exato. Apenas um adendo aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 11, fala assim: porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E é o Novo Testamento que está falando. Ok? Lembre-se, ou lembremos, Jesus morreu porque a lei não poderia ser quebrada e ficar assim mesmo, sem a justiça ser executada. Porque a lei é santa, como o próprio Deus é santo. A lei é boa. Eu que sou carnal, vendido à escravidão do pecado, dizia o apóstolo Paulo. Mas veja, ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus traz liberdade. Ela é uma cerca de proteção. Agora, guardamos a lei porque fomos salvos na cruz e continuamos a ser salvos, perdoados diariamente, por amor, como o pastor Ricardo colocou. E eu quero completar essa tua ideia, pastor, dizendo ao nosso amigo de casa que em Jesus você vai encontrar toda a força necessária para obedecer os mandamentos. Os mandamentos para aqueles que amam a Jesus não são um fardo, são um prazer, uma alegria. Como dizia o salmista, né? Eu me alegro nos mandamentos do Senhor. E eu percebo quanto Deus está disposto a nos ajudar todos os dias. Quando Jesus diz assim, eu permaneço na presença do Pai porque eu sou obediente a Ele. E assim também, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão permanecer no meu amor. O segredo é estar perto de Jesus, porque permanecendo nele, estando com Ele, certamente seremos obedientes aos seus mandamentos. A jornada cristã fica mais leve, né, pastor Ricardo? Agora, é possível, pastor Juscelino, que alguém ainda questione o fato de nós estarmos debaixo da nova aliança? Sim. E de qual seria o lugar da lei dentro dessa nova aliança. Eu acho importante a gente frisar isso para quem está nos acompanhando em casa, porque, pastor, nós temos pessoas começando a estudar a Bíblia, mas nós temos pessoas que já têm um conhecimento muito bom, que já são estudiosas da Bíblia e, de repente, podem estar se deparando com essa questão, né, difícil de entender. E eu sei que vocês têm um jeito muito fácil, né, de tornar esse conhecimento bíblico acessível para nós aqui. Então, discorra sobre isso. Ok. Olha só, você que está em casa, apenas uma advertência antes de respondermos essa pergunta. A Bíblia vai responder, né? 1 João capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então, devemos andar como ele andou, aqui diz. Lá no Evangelho de João, Jesus, lá está dito, capítulo 15, versículo 10, que ele obedeceu aos mandamentos de Deus. Então, Apocalipse 3, 20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, coração, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o convite de Jesus para todos nós. O que ele quer por que ele quer estar perto de nós? Não é? Aqui diz em Hebreus capítulo 8, versículo 9, versículo 8, e de fato repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na sequência diz, perdoarei o seu pecado. Ninguém precisará ensinar para o outro, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, diz o Senhor. Hebreus, no Novo Testamento, está citando Jeremias capítulo 31. Quando fala de Israel aqui, é o Israel espiritual, porque depois da cruz do Calvário, ninguém precisa se tornar judeu para conhecer a salvação. Nós somos o Israel espiritual, todos aqueles que seguem o Cordeiro de Deus, que é Cristo. Eu encerro dizendo o que está escrito aqui. Lá no passado, Deus propôs a obediência escrevendo em tábuas de pedra. Agora, o apelo de Deus
é interno. Ele quer escrever a sua lei em nosso coração. E como isso acontece? É a obra do Espírito Santo de colocar o amor de Deus em nós, colocar capacidade de perdoar, de amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, de ser leal e fiel ao seu cônjuge, que são os princípios da lei, entre outros. Esse é o propósito de Deus. Que maravilha, né, pastor? E olha, eu quero agradecer aqui, pastor Ricardo, pastor Juscelino, por essa conversa tão esclarecedora sobre a palavra de Deus, porque é muito importante que a vida cristã seja guiada pela palavra e não por achismos, por aquilo que a gente ouve falar, né? O cristão, ele precisa estar bem embasado na palavra de Deus. Ela mesma se apresenta como a nossa única regra de fé, né? Então, que a gente possa se aprofundar cada vez mais. E para você que gosta de estudar a Bíblia, para você que quer começar de repente a estudar mais a Bíblia, eu quero aproveitar para oferecer novamente um presente para você. Aqui no programa Ponto de Partida, nossa equipe elaborou uma revista especial, que é um guia de estudos do programa, o Guia de Estudos Ponto de Partida. O ponto de partida para você começar a ter um relacionamento com Deus, para você se aprofundar mais caso você já conheça Jesus. E são 14 temas que trazem lições muito importantes, inclusive essa que nós trabalhamos hoje aqui, para você se aprofundar nesse conhecimento que é tão essencial na vida do cristão. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo agora aqui na tela da sua TV, e aí vai abrir o link aí do WhatsApp, onde você pode conversar com a nossa equipe e solicitar a revista, que será enviada gratuitamente até o seu endereço. Você vai receber aí no conforto da sua casa. Quem sabe no próximo programa você já possa acompanhar o estudo com a revista em mãos, com a sua Bíblia, para que a gente possa crescer juntos por aqui. E lembre-se, os mandamentos de Deus, eles não são um fardo, mas eles são essenciais para que nós possamos ter uma boa caminhada cristã. Os mandamentos de Deus, eles nos protegem e eles nos proporcionam, sim, a vida mais abundante que Deus deseja para mim e para você. Que Deus o abençoe, que você tenha um ótimo restante de domingo na companhia de Jesus e até o nosso próximo encontro aqui na Band, no Ponto de Partida. Um abraço e até lá! É hora de dar tchau, o Ponto de Partida está terminando e eu espero que esse estudo tenha feito sentido para você. E quem sabe ele te desperte para você estudar ainda mais a Palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, repito, mande uma mensagem para nós ali no nosso Instagram, Adventistas ASP. E caso deseje ter um contato mais próximo conosco, vem aqui na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. É nesse endereço que a nossa igreja está, Igreja Adventista Central de Curitiba, sempre aos domingos e quartas-feiras às 19h30 e também aos sábados pela manhã, a partir das 9h10 a gente já está por aqui e o culto vai ser muito abençoado, ainda mais com a sua presença, combinado? Que Deus te abençoe, uma ótima semana e até o próximo programa. E aí, gostou da programação? Que tal nos fazer uma visita? Estamos localizados no centro de Curitiba, no endereço Alameda Dr. Carlos de Carvalho, número 400. Nossa igreja conta com estacionamento gratuito na entrada lateral. Hoje, às 19h30, daremos continuidade ao tema abordado no programa e esperamos você aqui, com uma equipe preparada para recebê-lo. Você será muito bem-vindo entre nós. Uma jornada começa pela escolha do caminho correto. Decidir ser ou não ser, eis a verdadeira questão. Se desde o primeiro raio de sol que desperta nossos sentidos, quando decidimos qual pé tocará o solo primeiro, se vou escovar os dentes, a roupa que vou vestir, cada decisão, mesmo que relativamente pequena, ecoa de forma profunda e impacta aquilo que vou construir e alcançar amanhã. Imagina a relevância de escolher o meu futuro profissional. Priorizar o caminho correto transforma a minha realidade e de todos ao meu redor. Me conecta com as pessoas certas.
surpreende o competitivo mercado de trabalho e me torna referência para iluminar o mundo. Educação Adventista, muito além do ensino.